Boa tarde, tudo bem com vocês? Que bom, né? Segunda-feira nós temos aí a VG2 de Matemática e Ciências. Então vamos começar aí fazendo algumas revisões aí para esta aula. Essa aula nossa é a número 46. Hoje são 12/11/2020. Né? Revisão. Para VG2. Revisão para VG2. Bem, nesse caso aí, né, da VG2 aí, o que acontece aí? A nossa revisão aí é da página 192 a 201, tá? 192 a 201. Então, na página 192, aí a gente já começa falando sobre o universo. O que vem, né, a ser esse universo aí? O que o universo mostra para nós? Bem, a gente vai chamar de universo todas as coisas... Desculpa. A gente vai chamar de universo o conjunto de tudo que existe no espaço. Tá? Então, fazem parte desse universo aí. O que vai fazer parte do universo? As galáxias, as estrelas, os planetas, os satélites, as nebulosas, os asteroides e os cometas. Tá? Havia muita teoria sobre o surgimento do universo, mas o mais recente que a gente tem aí, e que afirma que o universo surgiu há 13 bilhões de anos, é a teoria do Big Bang. Tá? Nós vamos trabalhar bem aí essa questão aí dessa teoria aí. Outras teorias apareceram aí, né, em relação para falar aí como que surgiu o universo. Bem, dentro do universo aí nós temos as galáxias. O que são essas galáxias, né? No universo, nós temos milhares de galáxias, existem bilhões de galáxias. E elas são o quê? O que são as galáxias? As galáxias, né? Galáxias. Um conjunto de estrelas, planetas, conjunto de estrelas, planetas. O que mais que a gente tem aí nessas galáxias? Os gases. Depois dos gases, a gente também pode encontrar poeira e muitos corpos celestes. Bom, isso aí é a questão aí da galáxia. A galáxia onde nós vivemos, né, onde está Via Láctea, formada. Essa galáxia aqui é a galáxia onde está o planeta Terra e o Sol. Tá? O Sol e o planeta Terra. E outros, né? Então, a nossa galáxia, né? Entre tantas galáxias que existem, a nossa galáxia é a galáxia, a Via Láctea, que está aí localizado aí, né? Ou seja, faz parte dessa galáxia aí o Sol e o planeta Terra, onde nós vivemos. Ó, a gente vai ver o seguinte, que quando a gente procura, né, olhar... outra coisa antes de eu falar sobre a visibilidade aí.
as galáxias elas são formadas em forma aspiral, né? Sim. E também em forma de estrelas. Então, ela tem muitos formatos aí. O que eu queria falar com vocês é o seguinte. Em relação à visibilidade aí, a gente vai ver que 1/3 dessa população aí não enxerga a Via Láctea. Por que a gente não consegue ver a Via Láctea? Exatamente por causa da poluição. A gente vê que na área rural é mais fácil da gente visualizar a Via Láctea, no caso das estrelas, da Lua, né? Dos astros. Por quê? Porque lá o ar, né, é mais limpo. A questão da poluição das luzes, né? Luzes demais nas cidades e atrapalham aí essa poluição luminosa, atrapalha essa nossa visibilidade aí em relação à Via Láctea. Bom, beleza. A gente vai ver que estrelas, né, como o Sol, elas produzem luz e calor. Então, estrelas como o Sol produzem luz e calor. Pronto, produzem luz e calor. E aí a gente vai falar que esses são chamados astros luminosos. Agora, aqueles astros que não produzem luz, apenas refletem a luz emitida por outros astros, por outras estrelas, a gente vai chamar de iluminados, ou seja, recebe luz, recebe calor de outros astros. Já o Sol e algumas estrelas aí são chamados astros luminosos, ou seja, eles produzem luz e calor. Bom, vamos falar um pouquinho aí do sistema solar. Vamos falar aí do sistema solar. Sistema solar. Vamos ver o que a gente pode falar aí do sistema solar. O sistema solar, ele é formado pelo Sol e vários astros que giram em torno do Sol, tá? Deles, nós temos em torno dele, que são 8 planetas, seus satélites, os planetas anões e asteroides e cometas. O Sol é a única estrela, né, a gente vai ver, que produz Sol e planetas que giram em torno dele, tá? Planetas, astros, asteroides, satélites, né, para planetas anões. O Sol é a única estrela do sistema solar, é a única estrela do sistema solar. Bom, essa aí é a única estrela. A luz que o Sol produz, né? A luz e o calor que o Sol produz, elas são assim fundamentais para a manutenção da vida na Terra. O que acontece aí? O Sol, a gente vai perceber que o Sol é maior do que os planetas do sistema solar. Ou seja, ele está, né? Os planetas que estão em volta deste Sol. E aí, a questão aí do heliocentrismo e não geocentrismo. Geocentrismo, Terra, né? Terra, centro e estrelas e planetas girando em torno. Heliocentrismo, nós temos o Sol. O Sol é o centro e os planetas girando em torno dele. Bom, beleza? Então, heliocentrismo vem daí. A gente vai ver o seguinte, que no sistema solar, nós temos 8 planetas, que é Mercúrio, Júpiter, Vênus, Terra, Marte, Saturno, Urano e Netuno. O que acontece aí com esses planetas, né? O
que é que a gente vai compreender desses planetas aí? A gente vai perceber que planetas como Terra, Mercúrio, Vênus e Marte são chamados planetas internos, ou seja, na sua superfície sólida, ela é formada por rochas e metais. Então, planetas internos. Internos. A superfície é formada por rochas e metais. E nós temos aí também, entre esses planetas aqui, né? Esses planetas internos aqui, nós temos a Terra, Mercúrio, Vênus e Marte. E nós temos aí os chamados planetas externos. O que a gente pode dizer desses planetas externos aí? Esses planetas, eles são formados por gases e por isso são chamados planetas gasosos. Formados por gases. E por isso chamados planetas gasosos. Quem são esses planetas? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Bom, então nós temos aí esses planetas aí. Em relação aos planetas, nós podemos dizer que ele gira em torno do Sol. Nós temos os planetas internos formados por rochas e metais, os planetas externos formados por gases. Bom, vamos falar agora das constelações. O que a gente vai falar aí das constelações? A gente vai ver o seguinte, que cada povo, desde a antiguidade que os povos vêm admirando, né, o universo, observando o céu, e aí o céu cria o quê? Figuras próprias. Essas figuras próprias formadas aí são chamadas constelações, né? Quando a gente estuda o céu, o que acontece? A gente percebe que quando passa, né, os meses, mudam as primeiras estrelas que surgem no horizonte ao anoitecer, elas vão mudando. Com base nas primeiras noites de cada constelação, surge o Oriente, né? O horizonte. E daí, nesse sentido aí, leste é possível definir a época do ano. Assim, os povos antigos conseguiam o quê? Identificar a melhor época para a caça, para a pesca, para o plantio, né? A época de cheia, de secas, exatamente aí estudando essas constelações aí, observando o céu e o universo o tempo todo. Entre essas constelações aí na página 196 de vocês, tem algumas constelações aí. Tem aí a de Escorpião, de Júpiter. Depois, na figura B, temos aí Três Maria e constelação de Órion, bom? Que é representada aí nas figuras A e B. Qual que é a definição hoje, né, atual de constelação? Hoje a gente vê que para observar o universo, para observar essas constelações aí, os instrumentos são muito mais, como é que fala? Modernos, né? Hoje a forma de se admirar, de estudar, de definir essas constelações aí, de estudar e observar, são feitas com instrumentos bem mais eficazes do que era antigamente, né? A gente vai ver o seguinte, em 1900, para resolver um problema lá, né, de 1928,
uma organização aí chamada União Astronômica Internacional definiu que as constelações são regiões do céu definidas de acordo com o agrupamento aparente de estrelas. Então, já não é mais aquela definição. A definição agora é o seguinte: regiões do céu, né? As constelações são regiões do céu definidas de acordo com o agrupamento de aparente dessas estrelas aí. A gente vai ver também é o seguinte, que esses padrões aparentes de estrelas, eles são reconhecidos como asterismos, né? Asterismos. Bom, beleza? Então, vamos lá. Os povos indígenas e as constelações, né? Os povos indígenas aí, no caso, aí, os indígenas brasileiros, eles sempre conviviam com a questão das constelações no céu, né? É um povo muito ligado à natureza, né? E o que a natureza diz para as pessoas, para os seres humanos o tempo todo. Então, o que acontece aí? Para eles, o início de determinada constelação indicava o surgimento do verão, em outra, tempo mais quente. O surgimento da constelação, ela representava a estação chuvosa. A constelação aí a que eu me refiro é a constelação do homem velho, tá? Então, essas constelações aí, ela indicava coisas diferentes para pessoas de regiões diferentes. Então, por exemplo, para o povo do norte, era esse surgimento aí representava a estação chuvosa. No caso aí, outra constelação aí que os povos indígenas é a Ema. O que essa Ema representava? Ela surgiu lá na metade do mês de junho e ela marcava o quê? O início do inverno para os indígenas. Na página 198 aí tem um desenho aí bem, né? Um esquema representativo aí da constelação da Ema e do homem velho, né? Realmente parece um homem com uma bengala andando, e a constelação da Ema aí é uma Ema, né, bem feitinha aí, bem interessante. Os indígenas lá da região da Amazônia, eles falavam o seguinte, que as constelações com o nome de animais da floresta amazônica estabeleciam duas estações do ano, a estação da seca e da chuva. Ó? Então, a Ema, Siriema, Beija-Flor, essas aí marcavam o período da seca. A constelação ela é tão importante, né, que a gente observa aí a bandeira do Brasil, que tem aí as constelações, e o que cada uma dessas constelações vão indicar, indicar e significam aí para a questão da bandeira aí, o significado dessas estrelas aí. Por exemplo, a estrela sozinha, né, lá em cima do Ordem e Progresso aí, essa constelação aí, a identificação da constelação Virgem, né? O Distrito Federal aí. Aí depois tem B, Cão Maior, tem Hidra, Cão Maior, Cão Menor, Carina, Cruzeiro do Sul, Oitante, Triângulo Astral. HI é o triângulo astral. Realmente, está vendo que tem elas estão posicionadas em forma de um triângulo, então essas aí são as do triângulo astral. E aí é um escorpião, tá? Tem um escorpião aí direitinho. E cada estrela dessa aí indica um estado. Então, tem aí Pará, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Acre, Mato Grosso, Amapá, Rondônia, Roraima, Tocantins, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Piauí, Maranhão,
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, e a 27 aí, pequenininha, sozinha lá embaixo, é o Distrito Federal. Você vê que a estrela aí do Distrito Federal, ela diferencia das outras estrelas. As outras estrelas têm o mesmo, né? Praticamente o mesmo tamanho, a mesma forma. A questão aí do Distrito Federal, né? A estrela que vai indicar o Distrito Federal aí, ela é bem menor, né? Outra coisa que eu quero falar com vocês em relação aos povos indígenas aí, que lá nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, que são, né, a época que a gente indica aí, a época chuvosa, né? Dezembro, janeiro, fevereiro é chuva que não acaba mais. Elas são visíveis nas primeiras horas da constelação Queixo da Anta, né? Então, para os índios aí, na época aí, Queixo da Anta, Jabuti e Canoa. Está muito ligada com as coisas da natureza lá, com os animais, com as coisas que eles manuseiam todos os dias aí. A gente vai ver também, no caso aí do homem velho, né, cujo o desenho alguns povos julgam se parecer com um idoso usando uma bengala, que eu tinha comentado com vocês. Quando é que essa homem velho aí, essa constelação homem velho, ela surge, né? Que época que é? Ela vai surgir na segunda metade do mês de dezembro, tá? Sempre vai aparecer aí na segunda metade do mês de dezembro. Na bandeira brasileira, né, voltando à bandeira brasileira, estão representadas algumas das estrelas e constelações que podemos ver no céu do nosso país. Essas estrelas estão dispostas de maneira bem específica, correspondendo à posição das estrelas no céu no dia 15 de novembro de 1889. Então, ela é bem específica aí dessa data, às 8 horas e 30 minutos da manhã, no Rio de Janeiro. Essa data aí foi escolhida por ter sido o dia da proclamação da República. Então, né, nesse dia aí que foi proclamada a República, também se observou essas estrelas aí. Contudo, a posição das estrelas na bandeira está invertida em relação ao que se observa da Terra. A disposição das estrelas na bandeira representa uma observação feita por alguém fora do planeta, né? Como se visse o globo terrestre. Foram escolhidas 27 estrelas, cada uma representando um estado e o Distrito Federal. Bom, então tá aí como que foi feito essa observação, em que dia, mês e ano, e qual data, né, importante tinha nessa época em que fizeram essa observação aí dessas estrelas aí, que foi o dia 15 de novembro de 1889, que foi o quê? O dia da proclamação da República do Brasil. E a gente vai ver também que a gente sabe que o dia da bandeira quando que é o dia da bandeira? 19 de novembro, dia da bandeira, né? E vocês viram aí interessante aí, ele cita aí no texto aí a questão aí dessa bandeira ter sido, né, vista, essas estrelas ter visto de um outro ângulo, ou seja, fora da Terra. Por isso, ela se mostra aí invertida nesse sentido aí, tá? Então, nós vimos aí a importância do universo, as galáxias, o sistema solar, né? As constelações, a questão aí a questão da importância dessas constelações para os povos indígenas, o que significavam aí para eles em relação às enchentes, a tempos chuvosos, seca,
né? E e a relação que eles tinham com coisas, né? Desenhos que formavam. O que essas constelações, o que o desenho dessas constelações indicavam para cada um deles. Bom, uma boa tarde para vocês. Fiquem com Deus.